Bom, conforme prometido, hoje eu vou fazer o videozinho da apresentação da moto, falar um pouquinho dela aqui. Vou falar andando mesmo. Depois eu faço um vídeo aí, se precisar, falando do painel e tudo que ela tem aqui, porque tem muita coisa nessa moto aqui para ser mostrada, principalmente aqui nas configurações, né? As configurações dela. Bom, ela é uma Kawasaki Versys 1000 Grand Tourer, ano 2020. Esse aqui é o modelo mais completo dele, né? Aqui no Brasil é a SE Special Edition. Lá fora tem mais um modelo intermediário, tá? Ela tem a Standard, aí tem, não sei qual que é o modelo que fica intermediário aí, e tem a Grand Tourer SE, na verdade. Bom, a moto ela tem exatos 1043 centímetros cúbicos. Ela gera aí 120 cavalos, torque dela de 10.4. Ela não é uma Big Trail, tá? Ela é uma Touring, ou seja, uma moto para você pegar a estrada e ir para longe, tá? Até porque uma Big Trail eu teria que encarar uma estrada de terra, né? Essa moto aqui não é muito boa para estrada de terra, não. Tá? Eu já peguei uma vez e não foi uma experiência legal, não. Eu não vou fazer teste de velocidade, porque não acho seguro, tá? Não sou a favor de ficar andando igual um louco na estrada. Mas tem bastante vídeo aí no YouTube de top speed dessa moto, chegando aí a 245. Então ela chega assim, tá? Eu não vou fazer, óbvio. E se eu fosse fazer, é mais óbvio ainda que eu não iria colocar no YouTube, né? O que tem de diferente nessa moto aqui com relação a outra versão que não é a Grand Tourer, né? Que é a Standard. Ela tem essa bolha, que tem essa abertura para cortar um pouco da turbulência. É uma bolha maior, com ajuste. Então, ela tem as proteções aqui, tá? Aí ela tem o aquecedor de manopla, tá? Só usei para testar mesmo, nunca passei tanto frio aqui para usar. São 3 níveis, esquenta bem, esquenta muito bem isso aqui. Na versão Grand Tourer também ela vem com as malas laterais. Eu acho que são 27 litros de cada lado e 48 no baú central, né, no traseiro. Aí ela vem com todos os controles. Tem alguns controles, alguns ajustes aqui que são específicos da Grand Tourer, tá? Um deles é o modo de pilotagem Rider, tá? Porque ela vem com 3 modos aqui, tá? Que eu estou usando aqui o Road, né? Estou usando o Road. Acima do Road ela tem o modo Sport, e abaixo do Road ela tem o modo Rain. E além desses 3 você tem o modo Rider, onde você vai ajustar tudo. O que você pode ajustar? A potência do motor, tá? Você tem o Full e o Low. O Full, óbvio, 100%. E o Low ele baixa para 75% a potência do motor. Você tem o controle de tração em 3 níveis, tá? E o controle de suspensão também, tá? Você pode deixar mais macio, mais dura ou mediano. Então aqui eu estou no modo Road, tá? No modo Road ele mantém um motor 100% de potência, a suspensão média e o controle de tração médio. No modo Sport ele deixa também o motor full, né, 100%, a suspensão mais dura e o controle de tração no nível 1, que é o menos ativo. E no modo Rain ele deixa o motor com potência de 75%, o controle de tração no nível máximo
e a suspensão mais macia possível. Além disso, é possível você usar no modo Rider, e lá você tem todo esse tipo de ajuste. Você vai configurar do seu modo aí: suspensão, motor de tração e potência do motor. Tensão e pré-carga, você pode configurar isso manualmente, tanto na frente quanto atrás, tá? Tanto a suspensão dianteira quanto a suspensão traseira. E são 11 níveis, tanto de pré-carga quanto de retorno, né, tensão. Essa moto aqui, ela tem uma suspensão semi-ativa. Então, o que isso significa? Questão ali de milissegundos, independente do modo que você colocou, ela faz uma leitura do terreno e retorna isso para a suspensão. Ela já se ajusta automaticamente aí ao terreno. O que essa moto tem de interessante, que eu acho muito bom para longas viagens: piloto automático, tá? Eu já vou demonstrar aqui. Essa pista que eu tô aqui, apesar que eu tô a 100 e pouquinho, ela tem uma velocidade máxima de 100 km por hora, tá? Eu tô na Anhanguera. Então eu já liguei aqui o piloto automático, eu já estava ligado. Eu liguei aqui o piloto automático, ele vai acender um símbolozinho ali característico do piloto automático, né? E nesse controle aqui eu vou setar aqui a velocidade de 100, tá? Ó, eu vou chegar na velocidade de 100 e vou, ó, setei velocidade, pronto. Ele vai permanecer ali na velocidade de 100 km por hora até eu desativar. Como que eu desativo? Tem algumas formas, tá? O uso do freio, tanto dianteiro quanto traseiro. Se eu acionar, se eu encostar no freio, ele já desliga o piloto automático. Eu posso fazer o movimento contrário aqui do acelerador para frente, ele também vai desativar. O uso da embreagem desativa. O quick shifter, que é a troca de marcha aqui sem uso da embreagem, também vai desativar, porque teoricamente você vai usar, o motor usa a embreagem, né? Aí, lógico, no botão que aciona o piloto automático. Então você vê que, ó, eu não estou acelerando, tá aqui na subidinha aqui, ele está mantendo, diminui um pouco, né? Porque tem o motor se ajustar, mas ele mantém a velocidade. Isso é muito bom para longas viagens, porque o que cansa mais numa viagem longa, além das costas, é o braço, né, o antebraço, de você fazer o movimento de acelerar. Isso cansa bastante, dói o braço e aí pode atrapalhar a viagem. Aí outra coisa que é interessante para longa viagem é o quick shifter, tá? Eu vou fazer o retorno. Assim que eu fizer o retorno, eu vou fazer o teste do quick shifter. Já estamos perto aqui do pedágio, depois do pedágio tem o retorno. Na verdade não precisou chegar no pedágio, não. Tem um retorno antes aqui. Essa moto inclusive ela tem uma leitura de curva. Então, por exemplo, você faz a curva aqui, ela vai ler o ângulo que eu tô, então ele vai, o sistema o ECU da moto vai analisar o ângulo, velocidade e vai ajustar a potência do motor, controle de tração e os freios. Então ele tem 6 níveis, né, de leitura ali. Ele vai ler seis posições da moto, tá? Inclinação para a esquerda, inclinação para a direita, para frente e para trás, e em cima e embaixo. Então ele tem esses 6 pontos aí de leitura, e com isso ele vai ajustando a potência do motor, controle de tração e frenagem, tá? Bom, aqui eu falei que eu ia testar o quick shifter, então deixa eu reduzir aqui. Ó, quick shifter para baixo também, tá? Eu não costumo usar quick shifter para baixo, mas é possível. Bom, eu tô aqui de terceira, não vou usar embreagem, tá?
Só para demonstrar o Quick Shifter. Aliás, o Quick Shifter só vai funcionar a partir de 2.500 RPM, tá? Abaixo disso ele não permite. Então vamos lá. Bem tranquilo. Só jogar a marcha para cima que ele vai suave, sem medo. Então isso aqui numa viagem longa é interessante. Você pode descansar tanto um braço quanto o outro. Você não quer usar a embreagem para trocar a marcha, não precisa usar. Lembrando, né, acima de 2.500 RPM. Então no meio lá do trânsito da cidade você não vai conseguir fazer isso. Vai ter que usar a embreagem mesmo. Mas como essa moto não é a moto ideal para você andar no meio do trânsito de uma cidade, até porque é perigoso, jamais eu vou andar em São Paulo no meio do trânsito com essa moto aqui. É uma moto para estrada, então para estrada ela é ótima, nota 10. Aí falando de pré-carga, eu tenho 3 configurações já programadas aqui na moto, que eu consigo alterar, mesmo com a moto em movimento, tá? Ela tem uma velocidade mínima, que eu não sei qual que é, realmente eu não me recordo agora, que eu consigo trocar aqui a pré-carga, aqui no botão pré-load, tá? Então no momento aqui, como eu estou sozinho, ele está configurado aqui só o piloto. Eu tenho a opção de colocar piloto e bagagem, que no caso piloto e bagagem também serve para piloto e garupa, ou piloto, garupa e bagagem. E aí isso vai alterar o que? A suspensão traseira, tá? E ele muda na hora, é bem interessante, é um motor elétrico que ele já, na hora que você altera aqui, ele já vai baixando a moto um pouquinho ou subindo a moto, se for o caso. Informação no painel aqui, ó, o ângulo de inclinação, tá vendo? Para a esquerda 26 graus, para a direita 30. Esse valor aqui estava um pouco maior, acho que para a direita estava 40 ou 42. Preciso recuperar esses arquivos aí. E acho que na esquerda estava 34 ou 36. Aí quando eu fiz a revisão na moto, como ele desconectou a bateria, apagou esses dados. Então eu tenho que pegar de novo ali a serrinha ali indo para Serra Negra, que foi ali que eu consegui esses números. Aí com relação ao consumo, ela mantém esse consumo aqui de 20 km por litro, tá? Ela está 19,9, é a média, tá? Andando normal, às vezes dá uma esticada, né? Ele vai gastar um pouco mais, mas na média, você fazendo uma viagem longa, você vai ficar nessa média aqui, 20 km por litro, tá? O tanque tem 21 litros. Então se você conseguir andar um pouquinho abaixo assim abaixo não, né? Um pouco acima de 20 km por litro, você vai fazer aí 420 km com um tanque, tá? Eu fui de Jundiaí, fui e voltei de Jundiaí para Poços de Caldas, deu 425. Eu abasteci em Jundiaí, fui e voltei. Lógico, ele voltou ali na reserva gritando já, mas deu 425 km. Então, para mim é razoável aí para você fazer uma viagem longa. Ah, essa moto aqui, essa minha moto, ela tá com amortecedor de direção, tá? Ele não vem de série em modelo nenhum, tá? Vem esse acessório. Isso aqui foi instalado depois. Essa moto ela tem uma particularidade, tá? Que acontece, a frente dela fica muito leve. Isso não precisa nem ter bagagem, tá? A frente dela fica bem leve, então ela dá aquelas chimadas de vez em quando. É claro que aí vai dar experiência também do piloto, evitar que a moto dê a chimada. Mas uma vez que ela acontece, é uma situação perigosa, pode ser perigosa, tá? Então eu deixo aqui instalado, nada exagerado, né? Ela tem esse meu amortecedor aqui, ele tem 20 níveis. Ele
tá aqui no 8 e não passa disso, não tem necessidade de passar disso, mas já ajuda, tá? Ajuda bastante aí não perder a frente da moto. É outra coisa assim, essa moto poderia ter um ajuste melhor dessa bolha. Melhor não, mais fácil. Porque, por exemplo, tem a BMW S1000 e acho que a própria GS 1250, o ajuste ele é feito de forma eletrônica. Então você tem um controle, a bolha sobe e desce ali. Tudo bem que é uma coisa a mais para dar problema, né? Mas facilita. Não é uma coisa que você vai ficar ajustando toda hora, mas facilita. Se no meio da viagem você quiser alterar, você não precisa parar a moto e fazer esse ajuste. A Ducati, por exemplo, tem uma alavanca aqui. A Ducati não, as Triumph, né? As Tiger. Tem uma alavanca. Então é possível você ajustar esse movimento. Aqui não tem como. É uma rosca de cada lado aqui. Então eu tenho que soltar um lado, soltar o outro lado, subir e apertar. E não dá para fazer esse movimento de jeito nenhum. Bom, então, para viajar, para fazer viagem longa, essa é uma das melhores opções que existem hoje. Tá? Qualquer moto que é alta, que tem essa potência, vai ser uma moto boa, né? Mas o conforto que essa moto traz é indescritível. É muito confortável. Essa suspensão dela semi-ativa é muito boa, ela faz uma leitura muito boa do solo. E tem um detalhe, tá? Esse modelo meu aqui é 2020. E aí ela faz lá as leituras, conforme eu falei, de milissegundos ali ele faz tantas leituras do solo. Então ele retorna isso de forma automática. O modelo novo, 2023, é praticamente a mesma moto, tá? Muda o grafismo e, além do grafismo, muda essa quantidade aí de leitura que a suspensão faz. Então ele faz mais leituras dentro de espaço de 1 segundo. Mas é a mesma moto, tá? Mesmos acessórios, mesmas configurações, não muda nada de 2020 para cá. Ah, sabe uma coisa que essa moto tem, que eu não vou testar de jeito nenhum? Apesar que tem uns risquinhos aqui, bem pequenininhos, que não posso testar neles. Essa tinta, né, essa pintura dela aqui, ela é autorrecuperável. Então aqueles riscos bem superficiais mesmo, de às vezes passa uma chave ou a sua calça mesmo dá uma raspada assim, fica aqueles riscos bem fraquinho. Essa tinta ela se recupera, tá? Demora um tempinho, mas ela se recupera. Eu não quero testar, né? Mas se a Kawasaki está dizendo que recupera, é porque recupera. Vamos aproveitar que parou aqui. Eu vou trocar aqui o modo do meu painel, tá? Depois eu mostro direitinho todas as configurações que tem aqui, tá? Mudei aqui para o modo 2, para o tipo 2. Esse tipo 2 aqui, ele tem essa informação aqui, ó, de freio e de acelerador, tá vendo? Barrinha azul ali e o freio. Freio dianteiro só, tá? Mas eu prefiro o outro modo, porque o outro modo ele traz mais informações. Então aqui, por exemplo, eu consigo ver na hora que a inclinação máxima e só, né? Vou trocando aqui, ele vai mostrando outras informações. Só que ele não mostra, por exemplo, o consumo.
E é uma informação que eu gosto de ver, o consumo instantâneo ou a média de consumo. Além do que, o outro modo de visualização me deixa ter duas linhas de informação. Então eu posso colocar em uma das linhas, eu coloco o consumo, e na outra linha eu coloco uma outra informação qualquer. E nos dois modos de visualização eu posso alterar aqui se eu quero um fundo claro ou um fundo mais escuro. É só apertar aqui, ó, ele vai alterar modo escuro e modo claro. Aí o pessoal confunde, né? Assim, o modo escuro é para você usar durante o dia e o modo claro para usar durante a noite. É o contrário, tá? Porque durante a noite você vai usar o modo escuro para não te ofuscar, porque o ambiente já está escuro. Se você deixar nesse modo aqui, essa luz branca parece que não, mas à noite ela ofusca bastante, ela fica meio forte, tá? Então o ideal é, durante o dia, tanto faz durante o dia você usar um ou outro, mas durante a noite usar o modo escuro. É igual nos carros, tá? Quem usa ali o Google Maps no painel do carro sabe, quando vira à noite ou quando entra em algum ambiente escuro, automaticamente ele já muda a visualização ali para o modo escuro. Então é isso, a moto é top. A parte eletrônica dela demanda muito tempo para explicar tudo, tá? Ela tem muita configuração, ela tem muita leitura. Olha essa leitura aqui do centro de gravidade, tá vendo? Se eu frear aqui, ele vai jogar o centro de gravidade para frente, ó. Olha lá, tá vendo? Esse aqui é o desenho da moto, tá? Aqui embaixo tem a roda traseira e em cima a roda dianteira, tá? Se eu acelero, ele vai jogar o centro de gravidade para roda traseira, ó, tá vendo? Aí se eu frear, ele vai jogar o centro de gravidade para a roda dianteira, ó. Olha lá. Aí a vontade que dá é ficar andando. Essa moto aqui é muito boa, muito boa. Bom, então hoje eu mostrei um pouco da moto aí, alguns recursos, o que ela traz aí de conforto, de tecnologia aí na pilotagem. E aí no próximo eu já trago aí as configurações possíveis que pode ser feito, mostrar o aplicativo, né? Essa moto aqui tem um aplicativo também que você pode instalar no celular e fazer todo o controle da moto, ter todo o registro. Beleza? Então até a próxima.